Sejam todos bem-vindos para mais uma aula e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a conceituação e os aspectos construtivos das lajes nervuradas pré-fabricadas unidirecionais treliçadas. Esse nome bem comprido eu poderia abreviar para vocês simplesmente como lajes treliçadas, né? Lajes treliçadas ou lajes de vigotas treliçadas. E aí, nesse nosso primeiro contato, eu vou conceituar esse tipo de laje para vocês e apresentar alguns aspectos construtivos, tá bom? Então, lá na NBR 6118, vocês vão encontrar a definição do que vem a ser uma laje nervurada. Esse termo é um termo bem genérico que engloba diversos tipos de laje, né? Diversos tipos de laje. Então, vamos ver aí a conceituação de laje nervurada. São lajes moldadas no local, ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Então, esse termo aí ele é bem genérico e acaba englobando muitas situações, né, de lajes, né? Então vejam só, as lajes nervuradas elas têm uma característica muito importante, que é um peso reduzido em relação a uma laje maciça com a mesma altura, tá bom? Então você consegue reduzir o peso por metro quadrado da laje, né? Se você retira parte daquele concreto tracionado, parte daquele concreto tracionado que não teria nenhuma função estrutural e, portanto, você estabelece a rigidez, a flexão da sua laje apenas nas nervuras. Isso pensando nos momentos fletores positivos que você vai ter na laje, né? Agora vamos para outra definição, que são as lajes pré-fabricadas. E aí essa definição vocês vão encontrar na NBR 14859, especificamente na parte 1, né? Na parte 1, que é a norma de lajes pré-fabricadas, especificamente essas lajes pré-fabricadas com vigotas, né, com vigotas treliçadas, vigotas ou painéis de laje, né? E aí essa norma ela passou por uma recente revisão ela é de 2016, ela está dividida em 5 partes. Essa parte aqui que eu estou trazendo para vocês é a parte 1 da norma, né? Então, ela define o que é uma laje pré-fabricada da seguinte maneira. É um elemento estrutural plano, né? A laje é um elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, né? Estruturais e inertes de enchimento, elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento e ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar da obra, podendo ser maciço, nervurado unidirecional, seção T, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações em projeto. Vocês vão ver nas figuras seguintes, vão poder enxergar melhor essa definição para que vocês possam encaixar as palavras nas figuras que eu vou apresentar. Então, veja aí, eu estou mostrando a face inferior, né, a face inferior de uma laje nervurada treliçada. E aí o elemento de enchimento, o elemento inerte que foi utilizado nesse tipo de obra aí, foi o EPS, né, os blocos de EPS. Então, basicamente a nossa laje tem os elementos estruturais principais, que são as vigas, né, as vigas do pavimento, e aí sobre essas vigas são apoiadas as vigotas pré-moldadas. Então, essas vigotas são colocadas lado a lado, né? Aliás, lado a lado não, igualmente espaçadas na mesma direção, tudo bem? E entre essas vigotas, de maneira a reduzir o peso da laje, mas não consequentemente, não de uma forma direta, diminuir a resistência à flexão do elemento, né? Você não compromete demasiadamente o comportamento estrutural da laje por ela ter esses elementos de enchimento. Então, nesse caso aqui, foi utilizado um elemento de enchimento em EPS. Tá bom?
E aí, essas vigotas, nesse caso aqui, elas são montadas em uma direção, né? Em uma direção, e sobre ela é executada uma capa de concreto. Não, então tá aqui o esquema de montagem. Vocês têm as vigotas montadas em uma direção da laje, em uma direção. Entre essas vigotas é colocado o bloco de EPS. E sobre esse conjunto é feita uma concretagem para concretar uma capa de concreto e preencher as nervuras, né? Preencher essas nervuras aqui com concreto, tudo bem? Então nós vamos ter aqui em cima uma capa de concreto com uma espessura em torno de 4 a 5 centímetros. E esse concreto também que você vai executar lá na obra, essa concretagem que você vai fazer lá na obra, ela também vai preencher essas nervuras. Então perceba, quem é que dá a resistência à flexão do meu elemento estrutural? Basicamente as nervuras, né? E aí, como essa laje vai ter um peso menor, se for comparado a uma laje maciça de concreto, ela teria um peso por metro quadrado muito mais elevado. Em compensação, ela seria, obviamente, que ela seria mais rígida, né? Tudo bem? Mas para as edificações usuais com pequenas cargas variáveis, você consegue vencer vãos aí da ordem de 4 metros, 3 metros e meio, com alturas de laje em torno de 12 centímetros. Então você tem um peso muito reduzido e aí não se torna, as lajes maciças, né, que a gente vai ver lá na terceira unidade, elas não se tornam competitivas quando você pensa em obras de pequeno porte, que tem vãos pequenos, cargas variáveis pequenas também. Então é comum que a gente encontre aqui no interior do estado a grande parte das obras, praticamente a totalidade, tendo lajes construídas com lajes nervuradas treliçadas. Tá bom? Essa altura da nossa laje, né, como vocês podem ver aqui na figura, a altura da nossa laje vai ser a altura do bloco de enchimento mais a altura da capa. E essa aqui é a nossa vigota treliçada. A altura dela, né? A altura da treliça mais a altura dessa sapata de concreto, né? Que é feita em fábrica. Ela totaliza mais ou menos ali a altura do elemento de enchimento, tá bom? Vamos ver aí a definição do que seria essa vigota com armadura treliçada. É um elemento pré-fabricado estrutural constituído de concreto estrutural e armadura treliçada eletrosoldada. Então, essa peça é pré-fabricada, ou seja, ela deve ser fabricada em uma indústria, né, de forma industrial, com um controle tecnológico rigoroso, e aí ela tem ali como armadura para combater ali os esforços de flexão, seja durante o processo de içamento dela na fábrica, ou seja porque também aquela armadura da treliça vai combater os momentos fletores solicitantes na sua laje. Então ela tem ali uma treliça eletrosoldada, constituída de CA60. Então eu trouxe aqui uma imagem de uma vigota treliçada isolada, né? Então essa sapata de concreto que vocês estão vendo aqui, ela costuma ter uma altura mínima em torno de 3 centímetros, e a largura da sapata é de 12 a 13 centímetros geralmente. Essas dimensões também estão especificadas na NBR 14859. O interessante é que essa sapata tenha dimensões suficientes para que você possa garantir o cobrimento mínimo das armaduras, né, da treliça e eventualmente outras armaduras que você possa acrescentar nessa vigota para aumentar a resistência à flexão da sua laje. Tudo bem? Vamos ver aí algumas informações adicionais. Ó. Então, essas vigotas treliçadas, elas são montadas geralmente com uma distância entre elas de 40 centímetros, 39 a 40 centímetros. Isso depende muito do tamanho do bloco de enchimento, né? Depende muito disso. E aí essa distância entre vigotas,
a gente chama de intereixo. Intereixo é a distância entre os eixos das vigotas, né? E aí, a altura desse bloco de enchimento mais a altura da capa, né? A altura da capa de concreto vai dar a altura total da sua laje. E aí, quanto maior a altura da sua laje, maior é a inércia da seção transversal dessa sua laje. Consequentemente, se você tem uma maior inércia, você vai precisar de menos armadura para o mesmo momento fletor, a sua laje vai sofrer menos deformações, né? Quando você retirar o escoramento e assim por diante. Então, por exemplo, eu poderia citar para vocês o caso da laje do edifício o edifício Fontes Rego, né, que está sendo construído aqui em Pau dos Ferros. No piso térreo, onde vai ficar uma área de conveniência, se eu não me engano, a laje treliçada, né, ela possui uma altura total de 22 centímetros. Então, significa que o elemento de enchimento tem uma altura de 18 centímetros, né? 18 centímetros, e ainda foi feita uma capa com 4 centímetros, totalizando 22 centímetros, tá bom? Esse elemento de enchimento, eu vou falar mais um pouco, né? Mas nessa figura aqui está sendo apresentado o elemento de enchimento em bloco de PS, né? Ele tem ali as suas vantagens por ter um peso reduzido em comparação com outros tipos de elemento de enchimento. Com relação à treliça que a gente tem na nossa vigota pré-fabricada, vocês têm que se atentar com as especificações que vocês podem colocar nos projetos para que as vigotas que vocês solicitam no projeto sejam fabricadas de forma correta. Então, se vocês forem no site da Gerdau, eu trouxe aqui algumas especificações do catálogo da Gerdau com relação a essas treliças que ficam dentro das vigotas, que são utilizadas para fabricar as vigotas pré-fabricadas. Então, por exemplo, se eu especificar essa treliça aqui para a fabricação da vigota treliçada, ela tem essa nomenclatura aqui, ela tem ali um significado. Então, ó, TR12 é porque é uma treliça, aliás, TR é porque é uma treliça, 12 é porque ela tem 12 centímetros de altura, a altura da treliça é de 12 centímetros, tá bom? Se você for concretar uma laje com 4 centímetros de capa, então no total, se você tem ali 12 da treliça, mais 4 vai ter no total 16 centímetros para sua laje, tá bom? Desculpa aqui. Esse segundo número que aparece aqui, né, esse segundo algarismo, 6, se refere à armadura do banzo superior da treliça. Essa armadura aqui, ó, que é um fio de CA60. Aliás, toda a treliça ela é fabricada em CA60. E aí, no caso aqui, está sendo apresentado um fio de 6 milímetros. Aí, para a diagonal, né, as diagonais da treliça, 4,2 milímetros. E para o banzo inferior, 5 milímetros. Né? Essa armadura de 5 milímetros, que é colocada no banzo inferior, ela vai ficar mergulhada, né, como vocês podem ver na figura anterior, ela vai ficar mergulhada dentro da sapata de concreto, né, dentro do elemento pré-fabricado. E ela pode ser, eventualmente, você pode contar com ela no cálculo do dimensionamento à flexão, né? Você pode contar com ela. Vamos ver aqui mais uns detalhes, ó. Por que eu disse que vocês podem contar com ela? Esses fios aqui, né, no caso daquela treliça que eu apresentei, eram fios de 4,2 milímetros. E aí, no caso dessas armaduras não contemplarem totalmente a área de aço que você calculou no dimensionamento à flexão, eventualmente vocês podem precisar colocar mais barras, né? Para contemplar toda essa área de aço que vocês precisam. Então, essa área de aço adicional que vocês precisam em relação ao banzo inferior da sua treliça, né? Em relação ao banzo inferior da sua treliça,
Elas podem ficar alojadas dentro da sapata de concreto, e aí esse tipo de montagem, né, teria que ser feito na própria fábrica e não na obra, ou ela pode ficar sobre a sapata de concreto. E aí esse tipo de montagem seria feito na própria obra, né? Então lá na obra você montaria todas as treliças e aí consequentemente estariam montadas as suas nervuras e aí em cada nervura você colocaria essa armadura adicional para resistir aos esforços de flexão. Perceba que essa sapata ela tem uma altura mínima de 3 a 4 centímetros. Na NBR 14859, a altura mínima permitida é de 3 centímetros. E o objetivo aqui é que a gente consiga garantir um cobrimento das armaduras, nesse caso, de 1,5 cm. E aí vocês podem perguntar, professor, mas isso não está na NBR 6118, né? Não existe esse 1,5 cm. Não, não está. Realmente esse cobrimento de 1,5 cm vocês encontram lá na NBR 14859, né? E aí ela coloca que para essas vigotas treliçadas o cobrimento nominal tem que ser de 1,5 cm. O intuito aí, aliás, o objetivo de você diminuir esse cobrimento nominal é porque na face inferior da nossa laje vai ser feito ali um revestimento que vai garantir ali uma certa proteção a essas armaduras, né? Vai garantir uma certa proteção a essas armaduras. E também porque, de modo geral, as lajes elas estão embutidas ali em ambientes internos que possuem uma agressividade menor. Mas isso é algo controverso. Por quê? Vocês já devem ter reparado aí nas andanças técnicas de vocês, né? Nas suas visitas técnicas, ou talvez em uma visita a uma obra pequena, que esses cobrimentos eles são bem pequenos, às vezes até menor do que 1 centímetro. E aí, com o tempo, há uma tendência dessa armadura sofrer a despassivação e aí sofrer com as manifestações patológicas da corrosão, né? E aí, se há a corrosão total da sua armadura, então, portanto, seu elemento perde completamente ali a resistência à flexão. Então você tem uma situação numa situação extrema, você teria ali uma ruptura brusca da sua laje e aí poderiam ser ceifadas vidas. Existem muitos casos de lajes treliçadas, né, com vigotas treliçadas, em que as armaduras já sofreram uma oxidação exagerada, né, bem avançada, e aí praticamente você perde toda a seção transversal dessas armaduras. Isso em grande parte porque existem ali cobrimentos pequenos e esse concreto, se você não tem um controle tecnológico rigoroso dele, né? Ou seja, se você não obedece às resistências mínimas à compressão, né? A resistência característica mínima, de acordo com a classe de agressividade, se você não obedece o fator água-cimento máximo que você pode ter para aquela classe de agressividade, então é difícil você garantir ali uma vida útil uma vida útil de projeto para a sua laje, né? É muito difícil, é impossível. Então é imprescindível que vocês, quando solicitam a compra, né, desses elementos pré-fabricados, que vocês exijam as anotações de responsabilidade técnica, né? Exijam as anotações de responsabilidade técnica. O responsável pela construção desses elementos pré-fabricados, eles têm que ter responsáveis técnicos que possam responder, né, possam responder de forma técnica por aquele elemento estrutural. No contrário, se vocês adquirem ali elementos pré-fabricados que não tem um responsável técnico por ele, quem vai se tornar o responsável técnico de forma direta vai ser você. E aí é que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo, tá bom? Os elementos de enchimento, basicamente, nós temos dois. Temos aí o bloco cerâmico, né? Como está ilustrado nesse slide. E temos também os blocos de EPS. Os blocos de EPS, de maneira geral, eles têm a grande vantagem de ter um peso, as lajes, né, preenchidas com o elemento de enchimento em EPS, elas têm a vantagem de ter um peso reduzido
um peso menor em relação às lajes com bloco cerâmico. Em média, você tem ali uma redução de 50 quilos por metro quadrado. E aí, isso, consequentemente, faz com que você tenha um menor peso na sua estrutura, consequentemente, as ações sobre as vigas também serão menores, as ações, os esforços nas fundações também serão menores. Então, dependendo da situação, dependendo do fornecedor desse material, né, do EPS, compensa você fazer o projeto estrutural considerando aí o uso do bloco em EPS. Obviamente, como eu estou dizendo, isso depende muito do seu fornecedor. Existem regiões no Brasil em que o metro quadrado de laje com bloco em EPS sai bem mais caro do que o metro quadrado de laje com preenchimento com enchimento em bloco em bloco cerâmico, né? Tudo bem? Aí, quando você vai fazer quando você vai comprar esse bloco de enchimento, você determina qual é a altura dele para que você, junto ali com a altura da capa, você chegue na altura total da sua laje. Então, por exemplo, se eu quero uma laje de 16 centímetros de altura, eu vou comprar um bloco de EPS ou um bloco cerâmico com altura de 12 centímetros, tá bom? Nas pequenas construções, né, com vãos pequenos de até 3 metros, 3 metros e meio, com sobrecargas ali de 150 quilos por metro quadrado, é usual a gente ter ali as lajes com 12 centímetros de altura, que aí o bloco de enchimento tem 8 centímetros e a capa tem 4. Esse é o caso mais corriqueiro aqui no interior. Mas aí tomem cuidado porque há uma tendência de que esse tipo de altura, aliás, essa especificação técnica de altura com 12 centímetros no total, né, 8 do bloco de enchimento mais 4 da capa, seja utilizado inclusive para vãos maiores com sobrecargas mais elevadas. E aí também mora outro perigo, que é justamente você comprar uma peça pré-moldada sem um responsável técnico que responda por ela e de repente ali o fabricante dessa peça pré-moldada, por algum motivo, garante para você e tenta convencer você de que aquele elemento pré-fabricado pode vencer ali um vão de 6 metros, 5 metros, obedecendo aí critérios de estado limite de serviço e estado limite último. E com certeza não vai obedecer, né? Com certeza não. Então tomem muito cuidado com relação às especificações técnicas, né, estruturais dessas lajes treliçadas, por favor, gente. Outro fato curioso nessa figura aqui que eu apresento para vocês é que essa laje específica que eu estou mostrando para vocês, ela é uma laje bidirecional. Ela é uma laje treliçada? Sim. Só que ela não é unidirecional, ela é bidirecional. O que é uma laje unidirecional e uma laje bidirecional? A laje unidirecional é aquele em que as vigotas são dispostas em uma direção, né? São dispostas em uma direção, e quando as ações atuam sobre aquela laje, essas vigotas pegam essas ações e transferem para os seus elementos de apoio em uma única direção, ou seja, a carga, as ações na sua estrutura, naquela laje, caminham em uma direção, né? E existem as bidirecionais, que aí aquela laje vai pegar as ações que incidem sobre ela e essas ações vão caminhar para os apoios nas duas direções ortogonais entre si. Como que isso é feito na prática? Na laje unidirecional, basicamente você vê nervuras, ou seja, você só vê as vigotas e, consequentemente, as nervuras em uma única direção. Já nas lajes bidirecionais, né, essas lajes treliçadas bidirecionais, as nervuras existem nas duas direções. Só que, nesse caso aqui, ó, por exemplo, essa nervura, essa e essa, são as nervuras do elemento pré-fabricado. Enquanto que essas nervuras aqui, ó, são nervuras concretadas em loco, né? É deixado ali um espaçamento entre o elemento de enchimento, coloca-se a armadura naquela nervura e concreta-se o conjunto, tá bom?
Obviamente que quando a laje tem quando ela é detalhada bidirecional, ela vai ter uma resistência maior à flexão, né? Ela vai conseguir suportar maiores cargas, ela vai ter o melhor comportamento em serviço, e aí, dependendo do nível de cargas que estão atuando sobre a sua laje, eventualmente esse tipo de solução estrutural, né, laje bidirecional, pode ser aí uma solução para vocês, tudo bem? Sobre essas lajes, né, na nossa capa de concreto, é detalhada aí o que a gente chama de armadura de distribuição. Então, de acordo lá com a NBR 14859, considerando aqui o uso do CA50 ou do CA60, a gente tem que considerar uma área de aço mínima, né, de 0,6 centímetros quadrados para cada metro de laje. Para cada metro de laje. Qual é o papel dessa armadura de distribuição? É fazer com que essas nervuras elas trabalhem de forma solidária, né, de forma conjunta. Então, se eu aplicar uma carga concentrada na minha laje, eu não vou ali de forma direta concentrar toda essa carga em uma única nervura. Obviamente que a nervura que está ali próxima daquela carga concentrada, ela vai pegar ali um maior esforço para ela. Mas ela não vai pegar tudo para ela. Então existe ali uma transferência de ações de esforços, né, entre nervuras, e isso é garantido em parte pela capa de concreto e por essa armadura de distribuição. Outro papel muito importante dessa armadura de distribuição é controlar as aberturas de fissura por causa da retração do concreto, né? Então, se você mesmo que você garanta ali um procedimento de cura adequado para a sua laje depois da concretagem, né? No mínimo ali 3 dias, então você vai ter, mesmo que você garanta isso, né? Você vai ter eventuais pequenas fissuras por retração. E aí, de maneira a controlar a abertura dessa fissura, é interessante que a gente disponha essa armadura de distribuição. Se vocês estiverem utilizando telas soldadas de CA60, telas soldadas, né? Você tem fios nas duas direções que foram eletrosoldados. E aí, pensando que sejam fios de 5 milímetros, então, se eu pegar a área da seção transversal de um fio e dividir pela área de aço que eu tenho que ter por metro de laje lá na nossa capa, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando a área de aço de um fio, né, a área de um círculo, dividido pela área de aço em centímetros quadrados por metro de laje. Então, vocês obtêm aí o espaçamento entre barras, o espaçamento máximo. Então, o espaçamento máximo que eu poderia ter seria de 32,72 centímetros. Eu posso simplificar, então, no meu projeto e dizer, olha, na minha capa na capa ali da minha laje treliçada, tem que ter uma tela soldada com o espaçamento entre fios de no máximo 30 centímetros. Evitem utilizar diâmetros maiores, porque quando você coloca um diâmetro maior, o espaçamento entre as barras aumenta. E a norma coloca que a gente deve dispor, no mínimo, 3 barras para cada metro. 3 fios, né, para cada metro. Então, se você aumentar o diâmetro desses fios, o espaçamento vai aumentar e, consequentemente, dificilmente você vai ter, no mínimo, 3 barras por metro. Tá bom? Eu quero agradecer por vocês acompanharem a aula. E fiquem com Deus, pessoal. Aprofundem o conhecimento.